Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Machado, de Química aqui do Mates e Pré-Vestibular, e vamos começar a nossa primeira aula de revisão FAMEMA-FAMERP 2024-2025, 2024 o ano que nós estamos, 2025 o ano do vestibular que você vai prestar. Na nossa revisão, nós escolhemos tópicos dentre os mais recorrentes. Você acha a recorrência dos principais tópicos de Biologia e Química no nosso Instagram. E nós escolhemos para trabalhar nessa primeira aula o tema soluções ou concentração de soluções, solubilidade, titulação, tema que sempre aparece, um dos mais recorrentes aí do vestibular da FAMEMA e da FAMERP, ok? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com você para a gente começar a trabalhar. Vamos lá então? Esse material está disponível para vocês na nuvem, certo? Nós deixamos o link para acesso a ele no nosso Instagram, tá lá nos destaques do Instagram. Pega lá e você acessa esse material e os outros materiais em PDF das minhas aulas e das aulas de revisão FAMEMA-FAMERP do professor Vitor, também de Biologia, ok? Então vamos começar, pessoal? Nossa aula 1, o estudo das soluções na abordagem FAMEMA-FAMERP, e a gente começa discutindo o conceito de solução. O que vem a ser uma solução? O que era uma solução? Solução nada mais é do que uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea que é constituída, se é uma mistura, é claro que é constituída de duas ou mais substâncias, mas para ser chamada de solução, uma das substâncias tem que estar em quantidade muito superior às demais. Essa substância que está em maior quantidade é o que a gente chama de solvente da solução. E as substâncias que estão em menor quantidade, pode ser uma ou mais substâncias em menor quantidade, é o que a gente vai chamar de soluto da solução. Então a gente diz que uma solução é uma mistura homogênea na qual uma substância ou mais substâncias encontram-se dissolvidas em uma substância que está em maior quantidade. Então, os meus solutos, as substâncias de menor quantidade, vão estar dissolvidas no meu solvente, a substância que está em maior quantidade no meu sistema, ok? E aí você vai falar, mas a definição, beleza, eu quero aplicar isso, eu quero, não é assim que cai nas questões. Às vezes é, a VUNESP ela é uma prova bastante conteudista. Então, muitas vezes, ela vai usar também questões envolvendo a definição, questões que vão puramente trazer o conceito para verificar se o candidato domina ele ou não. Como, por exemplo, esse exercício aqui da FAMERP, que você percebe que com um breve conhecimento de mundo mais a definição de soluções, você facilmente resolve. Olha lá, questão da FAMERP 2017, a mistura conhecida como soro fisiológico é um exemplo de na qual o é a água e o blá 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 é o blá 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 de sódio. As colunas do texto são correta e respectivamente preenchidas por. Então vamos lá? A mistura conhecida como soro fisiológico é um exemplo de solução. Você já viu um soro fisiológico, você sabe que é uma mistura homogênea na qual há bastante água e uma pequena quantidade de sal, certo? Então, seguindo as nossas definições, o soro fisiológico é uma solução e nessa solução, quem está em maior quantidade é a água, então a gente vai chamar ela de solvente. A água é o nosso solvente e alguma coisa de sódio é o nosso soluto. É aqui que entra aquele conhecimento básico de química descritiva, que a gente pode até se referir por um conhecimento de mundo, né? O nome do sal de cozinha é o chamado cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio que compõe a nossa solução, o nosso soro fisiológico, é o chamado soluto, já que ele está em menor quantidade, já que ele está dissolvido na água. Solução, solvente, soluto, cloreto, respectivamente, vai me dar a alternativa A de amor, ok? Solução, solvente, soluto e cloreto. Então perceba uma questão só de definição, uma questão envolvendo conceitos iniciais. Sempre assim? Não. Vamos ver como aparece com maior frequência? O primeiro tópico dentro do estudo das soluções que recorrentemente vai aparecer é o conceito de solubilidade.
A gente vai definir a solubilidade ou o coeficiente de solubilidade, desculpem, ou coeficiente de solubilidade, como sendo a máxima quantidade de um soluto que eu consigo dissolver num determinado solvente numa determinada temperatura. Então, aqui já fica claro que a solubilidade ela é uma característica de um determinado soluto e se depende de qual temperatura eu estou na definição, já fica claro que ela é uma f de t. Calma que eu não vou invocar a matemática. Ela é uma função da temperatura, apenas isso que você precisa saber. Edu, qual função? Uma função afim, uma função quadrática? Não precisa saber nada disso, até porque cada soluto tem a sua descrição matemática, ok? Ela é uma função da temperatura, ou seja, quando a temperatura muda, a solubilidade, a minha capacidade máxima, e aí eu vou falar para você, destaca máxima aí na sua folhinha, tá? A capacidade máxima de um soluto ser dissolvido num solvente. E esse máxima ele vai ser fundamental para a gente entender o parâmetro solubilidade, ok? Essa relação ela segue uma proporção fixa. A relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente determinada pela solubilidade, essa relação máxima de soluto que eu consigo dissolver a uma dada temperatura, ela segue uma relação fixa, ela segue uma proporção fixa. Como assim? A uma dada temperatura, a solubilidade de KCl em água é 30 gramas por 100 gramas. Primeiro, como é que eu leio essa informação? Isso aqui é o perfil típico de uma informação de solubilidade. E como é que eu leio essa informação? 30 gramas em 100 gramas de água. Isso aqui significa que a cada 100 gramas do solvente é a água, né? O nosso solvente universal, a cada 100 gramas do solvente, no caso, a cada 100 gramas de água, é possível dissolver até significa que você pode dissolver menos que isso, até 30 gramas de KCl. Então 31 gramas eu já não consigo mais dissolver? Não. Esse é o significado do coeficiente de solubilidade, o máximo de soluto que eu posso dissolver numa determinada quantidade de solvente. Por isso que eu falei, destaca a palavra máxima, ok? O que eu quero dizer quando eu falo que ele segue uma proporção fixa? Eu quero dizer que se 30 gramas do meu solvente, do meu soluto, perdão, se 30 gramas de KCl se dissolve em 100 gramas de água, então eu posso falar que em 200 gramas de água, o dobro de 100, eu consigo dissolver o dobro do meu soluto? Sim, você pode afirmar isso. É isso que eu quero dizer quando eu falo para você que ele segue uma proporção fixa. Então, uma vez que você está numa dada temperatura, a solubilidade, a quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente vai seguir uma proporção fixa. Então, pode usar a regra de 3 em termos mais simples, ok? Só não coloca a temperatura na regra de 3. Você pode relacionar por regra de 3 a quantidade de soluto com a quantidade de solvente, ok? Muito bem. Do ponto de vista da solubilidade, uma solução ela pode ser classificada de 4 formas diferentes. Uma solução ela vai ser insaturada quando a quantidade do meu soluto ela é menor do que o máximo que eu posso dissolver. O máximo que eu posso dissolver é o que eu chamo de solubilidade. Então, uma solução que tem menos soluto do que eu posso adicionar, do que a solubilidade, é chamada de solução insaturada. Então, qual é o perfil de uma solução insaturada? Eu estou fazendo um desenho meio tosco aqui. Ela é uma mistura homogênea. Eu não vejo o meu soluto dissolvido nela, ok? Eu vou ver uma única fase. Uma solução insaturada, ela é, do ponto de vista da classificação, um sistema
monofásico, um sistema de uma única fase, ok? Eu não enxergo o meu soluto porque ele está totalmente dissolvido, porque a concentração dessa solução é menor do que o coeficiente de solubilidade, que eu vou chamar de S, certo? Isso é uma solução insaturada. Agora eu vou chamar de solução saturada, sobe ali comigo na sua folhinha. Eu vou chamar de solução saturada aquela solução em que a quantidade de soluto ela é exatamente a quantidade máxima que eu posso dissolver. Lembra disso? Então, todo soluto tem um coeficiente de solubilidade que expressa o máximo a ser dissolvido. Quando eu tenho exatamente o máximo a ser dissolvido do meu soluto, eu vou chamar essa solução de saturada. E aqui é o que mais aparece nas questões. Solução saturada, ok? Qual é o aspecto visual dela? O mesmo de uma solução insaturada. Uma solução saturada é aquela em que eu tenho todo o meu soluto dissolvido, mas ele está no limite de dissolução. Então continua sendo um sistema, e se você me permite, eu vou abreviar sistema por SIST, monofásico, um sistema de uma única fase, ok? Nesse sistema, a concentração da solução é igual ao coeficiente de solubilidade, ou seja, a concentração dela é o máximo que eu posso dissolver. Agora vamos lembrar do terceiro tipo, solução saturada com corpo de fundo. Solução saturada com corpo de fundo é aquela em que eu passei do máximo que eu podia dissolver. Então, existe um coeficiente de solubilidade para aquele soluto e eu joguei mais soluto do que eu poderia. Eu joguei uma quantidade maior de soluto do que o coeficiente de solubilidade previa. Então, do ponto de vista visual, olha o que vai acontecer com essa solução. Ela não é mais um sistema homogêneo como as outras. Ela passa a ser um sistema heterogêneo. A minha representação aqui bem tosca, eu tenho uma massa de soluto acumulada aqui no fundo, ó. Essa massa de soluto que não se dissolveu é o que eu vou chamar de corpo de fundo. Cuidado, não é corpo defunto, tá? Defunto é outra coisa. Corpo de fundo. O que é o corpo de fundo? O corpo de fundo nada mais é do que a parte do soluto que não se dissolveu, ou seja, que não interagiu com o meu solvente, tá? E por que esse corpo de fundo é gerado? Por que uma solução saturada com corpo de fundo, ela não é um sistema monofásico, ela é um sistema bifásico. Ela tem duas fases. Porque quando eu adicionei o meu soluto, eu joguei ele numa quantidade maior do que a solubilidade previa. Então eu podia dissolver X gramas. Eu joguei X mais 1 gramas. Então esse 1 grama que eu passei do limite não se dissolveu. Ele fica acumulado aqui no fundo. Ele é o corpo de fundo. Aí você vai falar assim: ah, Edu, então já sei o que você vai escrever, porque eu não tenho paciência de esperar você falar. Concentração é maior do que a solubilidade nesse caso, né? Já pega a borracha se você escreveu isso, você errou. A concentração, ela é igual à solubilidade nesse caso. Porque o que eu vou chamar de concentração é o que está dissolvido no seio da solução, é o que está dissolvido no solvente. O corpo de fundo ele não entra na conta da concentração, ele não é calculado como concentração da solução. Então a concentração da minha solução ela é igual à solubilidade. Por quê? Eu dissolvi quanto na solução? Eu dissolvi a solubilidade. Eu dissolvi o máximo que eu podia dissolver. O resto foi para o corpo de fundo e o corpo de fundo não entra na conta da concentração, certo? Ele não compõe a concentração do sistema.
ok? Então a concentração de uma solução saturada com corpo de fundo, ela é igual à solubilidade. O que é maior do que o coeficiente de solubilidade prevê é a massa de soluto e não a concentração, ok? Cuidado com isso. E existe um quarto caso que eu sempre falo, cai pouco, quase não cai, mas a FUVEST resolveu cobrar esse ano. Se você fez FUVEST 2024 primeira fase, ela colocou uma questão falando de soluções supersaturadas, tá? Questão interessante, depois você vê lá na prova da FUVEST 2025, que aconteceu agora em 2024. Solução supersaturada é quando a concentração do soluto é superior ao coeficiente de solubilidade, mas ele continua dissolvido. Então perceba que aqui a concentração do soluto ela excedeu o coeficiente de solubilidade. Vamos desenhar um copinho de novo? Como é que é o aspecto de uma supersaturada? Uma supersaturada ela é igualzinho a uma solução saturada. Uma solução supersaturada ela é um sistema monofásico também. Ela tem uma fase só. Como assim? Ela é um sistema monofásico e a concentração do soluto é maior do que o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade não era o máximo que eu podia dissolver, ele é. A concentração da solução é maior do que o coeficiente de solubilidade porque soluções supersaturadas são sistemas metaestáveis. O que significa isso? Ele não está plenamente estável. Esse sistema ele não está estabilizado dessa maneira. A forma estável para essa concentração seria o quê? Que parte desse soluto tivesse no corpo de fundo em equilíbrio com a fase aquosa, em equilíbrio com o que está dissolvido. E não é isso que acontece. Fica tudo dissolvido e nada no corpo de fundo. Então, isso só existe porque se trata de uma condição metaestável. Ou seja, basta que eu dê algum estímulo energético, um peteleco, um chacoalhão nesse sistema, para que o meu soluto em excesso, para que o que eu joguei além da solubilidade, cristalize, ou seja, que ele vá para o corpo de fundo. Então basta você dar uma leve estimulada nessa solução supersaturada para que esse soluto excedente ele vá para o corpo de fundo e, portanto, esse sistema passe a ser uma saturada com corpo de fundo, ok? Então o que eu quero que você entenda é que uma solução supersaturada ela não é um sistema estável. Por quê? Justamente porque o que está dissolvido é uma quantidade superior ao máximo que eu posso dissolver para o sistema ficar estável, que é o coeficiente de solubilidade. Então, isso aqui existe? Existe. Isso aqui aparece no vestibular? Às vezes sim, como a FUVEST colocou esse ano, mas isso não é, em hipótese alguma, uma condição estável do sistema, ok? Muito bem. Graficamente, esse aqui você conhece, eu tenho certeza. A solubilidade em função da temperatura, ela pode ser expressa pelo que a gente vai chamar de curva de solubilidade. Uma curva de solubilidade é uma coisa dessas aqui. Um gráfico de solubilidade pela temperatura. Como é que eu leio, como é que eu extraio informações de um gráfico desse? Lembra que a temperatura você não pode relacionar por proporção com a quantidade de soluto, nem com a de solvente, nem com a de solução? Muito bem. Você sempre vai fixar uma temperatura na hora de ler isso. Então eu vou olhar e falar, a uma dada temperatura, eu consigo extrair informações. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui 30 graus Celsius. 30 graus, esse ponto aqui, ó. 30 graus Celsius. Como é que eu tiro informações de um gráfico de solubilidade? Como é que eu leio isso aqui? A leitura disso aqui vai me dizer que a 30 graus Celsius, no máximo, pode-se dissolver. Estou formalizando aqui, tá? Para você ter anotado. 50 gramas de soluto, seja lá qual for esse soluto, em 100
gramas de água. É isso que eu tenho de informação numa curva de solubilidade. Então, pegou um gráfico de solubilidade, o que você vai fazer? Fixa uma temperatura e ele vai te dizer qual é o máximo de soluto que você pode dissolver em 100 gramas de água. Porque 100, percebe que ele fixou aqui. Edu, e se o exercício tiver me dado por quilo de água? Vai ser 100 gramas também? Não, claro que não, vai ser por 1 quilo. Então tudo depende do que está na curva, ok? O que está aqui no seu eixo das ordenadas. Beleza? Agora, se você olhasse para esse ponto aqui, ó, para 90 graus, por exemplo, olha só, não vou escrever tudo de novo, né? A gente já tem muitas coisas para escrever nessa aula. Mas olha só que legal. O que você ia tirar daqui? Você ia tirar esse valor aqui, 200 gramas de soluto para 100 de água. Então, quando a temperatura é maior, eu consigo dissolver mais. Então, já parou para pensar que se você preparasse uma solução a 90 graus Celsius e resfriasse ela, você não poderia dissolver o mesmo tanto que você dissolveu lá a 90 graus Celsius. Então, você teria a formação de corpo de fundo, uma parte do seu soluto que outrora estivera dissolvido, ou seja, que estava dissolvido na temperatura alta, quando você resfriou, ele já não pode mais estar dissolvido. Então, já parou para pensar que se você tem nesse ponto aqui uma solução saturada, olha lá, se você tem nesse ponto aqui uma solução saturada, quando você resfriar essa solução para uma nova temperatura, uma parte do soluto já não é mais capaz de se dissolver no solvente. Uma parte do soluto vai virar cristal, vai cristalizar, vai virar corpo de fundo, ok? E aí eu passo a ter uma solução saturada com corpo de fundo. Olha o corpo de fundo aqui embaixo, uma bolinha preta, certo? Edu, como é que isso aparece? Isso cai pra caramba, cara. Olha lá, eu peguei 2 itens de FAMEMA e FAMERP para te mostrar como é que isso aparece na prova da VUNESP, ok? Vem comigo aqui, vira a página aí no seu material, você que imprimiu o nosso material. Olha lá, FAMEMA 2018 traz no item A, eu selecionei só o item A, o item B a gente vai fazer posteriormente, ou ele é de outro assunto, por isso que eu não coloquei, ok? Olha lá, considere a fórmula estrutural e as informações sobre o ácido tartárico. Me dá a fórmula, me dá a massa, me dá a solubilidade em água. Como é que eu vou ler isso? A 20 graus Celsius, o máximo que eu posso dissolver é 139 gramas do ácido tartárico em 100 ml de água, ok? E aí ele me pergunta, olha que pergunta trivial. A adição de 100 gramas de ácido tartárico em 100 ml de água resultará numa solução saturada ou insaturada? Pergunta bem conceitual. Se o máximo que eu posso dissolver é 139 gramas em 100 ml, se eu jogar 100 gramas em 100 ml, vai dissolver tudo. Eu posso dissolver até 139, não é mesmo? Então, olha só, saturada ou insaturada, uma solução insaturada. Resposta bem direta, tá, pessoal? Banca VUNESP, resposta bem direta. Insaturada. Pois o máximo que pode ser dissolvido a 20 graus Celsius em 100 ml de água é 139 gramas de ácido tartárico. Ok? Não precisa ensinar o corretor da VUNESP o que é uma solução saturada e insaturada. Ele já sabe disso. Você precisa me dizer por que é insaturada. Não o que é uma solução insaturada. Certo? Então, muito cuidado na hora que você está redigindo a resposta. Você que é preocupado com respostas extensas, toma muito cuidado. Para quê?
para ver se você não está trazendo informações que ele não te pediu. A Banca Vunesp não gosta disso, ok? A Banca Vunesp, ela quer que você responda o que ela te perguntou, tá? Muito bem. Olha esse exercício 3 aqui, da FAMEMA 2024. Agora, questão fresquinha, veio da última prova. O clorato de potássio, KClO3, é um composto inorgânico constituído pelos íons potássio e clorato, cuja sua curva de solubilidade está representada no gráfico. Olha lá, você tem um gráfico, você já sabe, vai fixar uma temperatura e tirar a informação do coeficiente de solubilidade. Vamos ver o que ele quer? Clorato de potássio e a sacarose reagem no estado sólido, formando gás dióxido. Lembra que a questão sempre tem dois itens. Eu tirei o item A dessa questão e adaptei o B. Por quê? Porque eram trechos que falavam sobre outro conteúdo. E aí você veio aqui para assistir uma aula de soluções, né? Eu não vou te colocar explicações sobre outros tópicos da química, tá? Embora isso vai estar disponível nos outros vídeos. Olha lá. Item B. Calcule a massa de clorato de potássio que se cristaliza a partir de uma solução preparada com 500 gramas de água a 70 graus Celsius resfriada. Lembra do que eu te falei? Você vai lembrar disso na prova da FAMEMA, você vai lembrar disso na prova da FAMERP. Resfriou uma solução, diminuiu a solubilidade do soluto no solvente. Ou seja, uma parte desse soluto virou corpo de fundo, cristalizou. Beleza? Vamos fixar as temperaturas aqui? Olha o passo a passo, não perde de vista o passo a passo, não saia afobado. É um exercício trabalhoso, de fato é, mas não perde o passo a passo. Começa na temperatura e acha o coeficiente de solubilidade. Então, a 70 graus, olha lá, 70 graus Celsius. 70 graus. Vamos lá, cadê a minha caneta? 70 graus. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Olha que lindo, ela põe bem no quadriculado, bem certinho. Eu que não consigo fazer uma linha reta pontilhada, mas você entendeu onde eu quero chegar. A 70 graus, eu tenho 30 gramas de KClO3 em 100 de água. A 70 graus, então eu tenho, olha lá, 30 gramas de KClO3 em 100 de água. Perfeito. Agora ele resfriou para 10 graus a solução, certo? 10 graus. Volta lá no gráfico então. A 10 graus eu só consigo dissolver 5. Então a 10 graus, o máximo que eu consigo dissolver é 5 gramas do KClO3 em 100 de água. Mas toma cuidado. O seu exercício te falou o quê? Que você tem 500 gramas de água. Então, você conseguia dissolver 30 em 100 na 70 graus Celsius. E nos 500 gramas de água que você tinha? Quanto você conseguia dissolver? Eu vou chamar de massa inicial. Eu conseguia dissolver 5 vezes 30, fazendo a regra de 3. Eu conseguia dissolver 150 gramas de KClO3. Era isso que tinha na sua solução a 70 graus. Só que você resfriou essa solução. Resfriou ela para 10 graus. E agora, o máximo que você consegue dissolver em 500 gramas de água é a sua massa final. O máximo que você consegue dissolver a 500 gramas de água é 25 gramas de KClO3. Olha lá. Então antes eu tinha 150 dissolvido. Agora eu tenho só 25 dissolvido. Quanto que eu perdi nesse processo?
você perdeu a diferença entre 150 e 25. Você perdeu 125 gramas, certo? Ou seja, o que a gente conclui? Qual é a massa que cristaliza? A massa cristalizada é 125 gramas. É claro que primeiro na sua resolução você vai apresentar os cálculos que a gente fez lá em cima e depois que você apresentar os cálculos que a gente fez lá em cima, você finaliza com um. Portanto, são cristalizados, ou seja, vira corpo de fundo, 125 gramas de KClO3. Beleza? Você viu como isso aparece na prova da VUNESP? Você viu como isso aparece na FAMEM e na FAMERP? Vai cair, hein? E você vai acertar, eu tenho certeza. Vamos pro próximo tópico? Vem comigo!